Minha esposa insistiu em um casamento aberto para apimentar as coisas. Então eu pedi o divórcio dela em vez disso. Agora ela está me perseguindo por uma segunda chance. Eu não sei nem por onde começar. Essa é longa. Aconteceu comigo há um tempo, mas um incidente recente fez tudo vir à tona de novo. Isso é sobre minha ex-esposa, Emily, mulher, 36 anos. Eu sou homem, 36 anos, fui casado com ela por 8 anos antes do divórcio. Nós éramos um casal feliz e amoroso no começo. Quero dizer, não havia nada grande com o que se preocupar. Eu trabalho em um emprego corporativo que paga bem. Ela trabalhava com design gráfico. Amava o trabalho criativo dela. Tínhamos uma vida confortável. Acho que esse foi o problema. Ela passou a enxergar essa paz e conforto como algo entediante. Ela não precisava se esforçar. Independentemente de quanto ganhava, nunca precisava se preocupar com contas porque eu ganhava bem. Não que ela não contribuísse, mas ela não era obrigada. Eu nunca me importei de colocar dinheiro extra para ela. Eu estava apaixonado, e afinal, ela era minha esposa. Eu fazia de tudo para mantê-la feliz. Ela adorava experimentar sobremesas novas, mesmo quando ainda morávamos em um apartamento alugado e estávamos economizando para comprar uma casa. Ainda assim, costumávamos ir de café em café nos fins de semana. Essa era a pequena tradição que nunca abandonamos. Sinceramente, essas eram algumas das partes mais felizes da nossa rotina. Mas, de alguma forma, por volta do 7º ano do nosso casamento, as coisas começaram a mudar. Não foi de uma vez, apenas pequenas mudanças, do tipo que você não leva a sério até começarem a se acumular lentamente. Ela se jogou ainda mais no trabalho, dizendo que precisava se esforçar mais para conseguir uma promoção. No começo, achei que ela só estava focada. No entanto, com o tempo, aquela distância começou a me incomodar. Não que eu não fosse ocupado. Sempre tive uma vida profissional puxada. Ainda assim, nunca me desconectei dela do jeito que ela se desconectou de mim. Tentei conversar com ela sobre isso. Por algumas vezes, ela me garantiu que não havia nada errado e que só estava ocupada com o trabalho. Com o passar dos meses, a resposta dela às minhas reclamações mudou. De garantias, passou para ignorância e fechamento. Ela me chamava de exagerado e explodia comigo como se eu estivesse aumentando algo sem necessidade. Fazia papel de vítima, dizendo que eu a chamava de parceira ausente porque ela estava trabalhando duro, enquanto eu fazia a mesma coisa o tempo todo. Aquilo foi pura manipulação psicológica, algo que só percebo agora. Eu realmente tentei não pensar nisso, achando que talvez fosse mesmo a carga de trabalho. Mas ela começou a construir a vida dela fora do nosso mundo. Nossas tradições de fim de semana explorando cafés foram desaparecendo aos poucos, mesmo quando eu fazia planos para sairmos e passarmos um tempo de qualidade juntos. Ela recusava, dizendo que tinha trabalho, mas tinha todo o tempo do mundo para passar com amigos e colegas, no nosso restaurante de pizza favorito e em cantinas chinesas. Ela ia com os amigos. Ou me avisava depois, ou eu ficava sabendo quando via as marcações nas redes sociais. Se eu confrontava, a resposta era: jantar da equipe e reunião com cliente. Por mais que eu tentasse ignorar, dizendo a mim mesmo que não era nada demais, aquilo doía. Essas pequenas aventuras que antes eram só nossas, deixaram de ser especiais para nós. Muitas noites se passaram e mal conseguíamos jantar juntos. Uma noite, meu trabalho terminou mais cedo e eu planejei cozinhar para ela, esperando trazer um pouco de normalidade de volta às nossas vidas. Mandei mensagem avisando. Ela visualizou e não respondeu. Achei que tinha entendido a mensagem. Ledo engano. Ela não entendeu. Ela chegou em casa meio bêbada e satisfeita, dizendo que já tinha jantado com os colegas. Aparentemente, um superior tinha levado todos para um jantar de equipe. Ela nem se deu ao trabalho de me avisar quando mandei mensagem. Aquilo foi o limite. Eu não podia mais viver na ignorância. Aquilo foi puro desrespeito. Segurei a conversa naquela noite porque queria que ela estivesse plenamente consciente quando eu a confrontasse. Na manhã seguinte, sentei com ela e disse muito claramente que aquilo não era como um casamento funciona e que eu não estava confortável com o comportamento dela. Não comprei mais a desculpa do trabalho nem as garantias dela. Disse que ela precisava assumir responsabilidade pelas atitudes dela. Quando percebeu que não podia mais escapar da situação, ela cedeu. Ouviu meu desabafo pacientemente, mal levantando os olhos do celular. Quando terminei, ela olhou para mim e disse que não sentia mais a faísca. Não fiquei tão chocado. Honestamente, a faísca realmente tinha acabado, e eu estava disposto a fazer qualquer coisa para recuperá-la. Dei a ideia de fazermos terapia de casal, retomar nossa tradição de visitar cafés aos fins de semana e talvez tirar férias. Ela revirou os olhos e disse: "É só isso que você tem? Você ainda está preso nos anos 90. Fiquei furioso com a reação, mas mantive a calma e pedi a sugestão dela.
Depois de uma longa e sufocante pausa, ela disse: talvez devêssemos tentar um casamento aberto. Eu congelei. Espera, o quê? Eu realmente não sabia como reagir. Se ela tivesse dito isso em uma conversa normal, eu teria rido achando que era piada. Mas a situação não tinha nada de engraçada. Fiquei encarando ela enquanto 1000 pensamentos corriam pela minha cabeça. Ela se levantou da mesa e explodiu. Deixa pra lá. Você não vai entender. Você é praticamente um fóssil. Fui idiota de trazer isso à tona. Fiquei ali, atônito, tentando entender como a pessoa com quem passei tantos anos de repente parecia uma estranha. Fui atrás dela e perguntei o que ela queria dizer. Ela respondeu de forma ríspida que não tinha tempo para aquilo e precisava se arrumar para o trabalho. Enquanto ela tomava banho, o desespero bateu e tentei mexer no celular dela, só para descobrir que ela tinha trocado a senha. Nunca tínhamos escondido nossos celulares um do outro, e ver aquilo me atingiu forte. Naquele instante, eu soube que ela estava escondendo algo. Quando ela saiu do banho, em vez de confrontá-la, pedi o celular. Ela recusou, dizendo que eu estava violando a privacidade dela. Peguei isso no ar e perguntei se ela tinha mudado a senha. Ela disse que sim e que não me devia explicações do porquê. Eu já estava atrasado para o trabalho, então deixei a conversa para depois e segui com o dia. Nos 2 ou 3 dias seguintes, observei tudo de perto. Ela estava excessivamente cuidadosa com o celular. Uma noite, vi ela digitando mensagens sem parar e, quando cheguei perto, ela apagou a tela e fingiu dormir. Eu disse: não é assim que funciona. Neste fim de semana, ou vamos para a terapia ou para um advogado de divórcio. Achei que ela iria se assustar. Que nada. Ela respondeu: claro. Pegou a bolsa e saiu. Na sexta-feira à noite, recebi uma mensagem dizendo que ela passaria o fim de semana na casa de colegas de trabalho. Estavam trabalhando em um projeto importante que precisava ser entregue na segunda-feira. No Instagram, vi fotos dela postando cafés à noite e pizzas. Eu tinha sentimentos mistos sobre aquilo ter algo a ver com trabalho. Dei a ela o benefício da dúvida. Na segunda-feira à noite, quando ela finalmente voltou para casa, perguntei se estava pronta para a terapia. Ela revirou os olhos e disse: você ainda está preso nisso. Perguntei como ela esperava consertar nosso casamento se não fosse com terapia. Ela riu. Casamento aberto? Já te falei. Na hora eu perdi a paciência. Disse que sabia que ela já tinha me traído e queria abrir o casamento para encobrir isso. Ela ficou vermelha e disse: eu não te devo resposta nenhuma. Pense o que quiser. Não vou para essa terapia idiota ouvir seus desabafos. Respondi na hora: então esteja preparada para ser notificada. Ela me encarou e disse: claro. Quer que eu te leve até um advogado? Aquilo foi absurdamente ofensivo. Saí de casa furioso, e percebi que meu casamento tinha acabado. Contratei um advogado e disse a ela que tinha dado entrada no processo. Ela revirou os olhos e disse: tá bom. Só não venha depois implorar para eu te aceitar de volta. Eu assenti, dizendo que não faria isso. O resto do processo foi tranquilo, porque ela também deixou claro que ou eu aceitava o casamento aberto ou nos divorciávamos. E eu deixei claro que não aceitaria que ela estivesse transando com outros enquanto ainda fosse minha esposa. Ela pediu 2 semanas para encontrar outro lugar para morar. Concordei com a condição de que ela não trouxesse nenhuma das coisas sujas dela para dentro da minha casa. Ela concordou. Mudei minhas coisas para o quarto de hóspedes. Essas 2 semanas foram um pesadelo. Eu frequentemente a ouvia rindo ao telefone como uma adolescente. Depois, ela foi viajar, aparentemente para comemorar a separação, e voltou bronzeada e cheia de tatuagens. Eu mal reconhecia mais aquela mulher. Ela parecia suja. Eu me questionei: como eu consegui amar aquela pessoa? Na maioria das noites, ela chegava tarde e bêbada. Quando chegava, parecia que tinha sido libertada de uma jaula. Fingia estar mais feliz do que nunca. Falava alto ao telefone com as amigas que finalmente estava feliz por ter escolhido a si mesma. Foi um alívio quando ela foi embora. Não tínhamos muitos bens para brigar. Pouca poupança. A casa ainda estava financiada. Inicialmente, eu queria ficar com a casa, mas teria que pagar metade do valor de mercado para ela à vista. Eu não tinha esse dinheiro. Então decidi vender a casa e dividir o que sobrasse após quitar tudo. Embora pareça simples agora, não foi nada fácil. Eu estava mentalmente destruído. Tudo aconteceu tão rápido que eu não consegui processar, enquanto ela já tinha se desligado emocionalmente. Ela seguiu em frente, curtindo a vida, fazendo tudo o que não podia enquanto era casada. Para mim, os primeiros meses depois disso foram brutais. Eu nem conseguia identificar onde tinha errado. Às vezes, me culpava, pensando que talvez a culpa fosse minha. Talvez eu não tivesse visto os sinais antes. Eu mal conseguia me concentrar no trabalho.
Tudo parecia pesado. Era difícil até passar o dia. Mas meus amigos intervieram e se tornaram minha rede de apoio. Eles estavam lá para ouvir, conversar, me ajudar a superar. E eventualmente, eu consegui sair dessa. Já faz 1 ano e meio desde então. E agora me sinto melhor com a minha vida e com as decisões que tomei. Não é uma felicidade dramática, mas estou bem. E então, quando achei que o passado tinha ficado para trás, meu celular vibrou. Era uma mensagem dela: "Tenho pensado em você." Eu tinha apagado o número dela depois do divórcio, mas ainda o reconhecia. No início, achei que fosse spam. Depois olhei com mais atenção e era ela. Enquanto tentava entender, outra mensagem chegou: "Sinto sua falta." Ignorei, ela não merecia resposta. Na manhã seguinte, acordei com outra mensagem: "Talvez possamos tentar de novo." Aquilo me atingiu com força. Não havia pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Não que eu quisesse uma, mas aquela sensação absurda de direito, como se ela pudesse simplesmente voltar para minha vida quando quisesse. Ela achava que bastava mandar "sinto sua falta" e eu correria de volta como um cachorro abanando o rabo. Ela enviou um longo texto relembrando os bons tempos do nosso casamento e dizendo que nosso relacionamento merecia uma segunda chance. Ler aquilo não me amoleceu. Pelo contrário, me deixou mais irritado. Foi insultante e nojento. Eu a bloqueei, achando que ela entenderia o recado. Ela não entendeu. Em vez disso, ela insistiu ainda mais. Depois insistiu de novo. Mandou mensagens em redes sociais, ligou pelo Facebook Messenger. Bloqueei também. Ela criou outra conta e enviou fotos explícitas e mensagens provocantes, claramente tentando me seduzir, testar limites ou me puxar de volta para o mundo dela. Bloqueei sem responder, dizendo a mim mesmo que ela só queria uma reação, e eu não daria isso a ela. Ela não parou. As mensagens ficaram agressivas e pessoais, tentando exercer controle. Dizia coisas como: "Eu sei que você não consegue resistir a isso", e anexava uma foto dela de biquíni. Eu me sentia enojado e furioso. Não era só sobre as fotos. Era sobre controle. Ela queria me lembrar que ainda tinha poder sobre meus pensamentos. Eu não ia entrar nesse jogo. Pensei em dizer que pediria uma ordem de restrição se ela não parasse. Ela era um incômodo, mas meus amigos me aconselharam contra isso. Primeiro, porque não é fácil conseguir uma ordem de restrição contra alguém sem antecedentes criminais. Segundo, porque isso atenderia exatamente ao objetivo dela: atenção. Então, o melhor seria ignorar. Atualmente, estou seguindo esse conselho e documentando tudo para referência futura, esperando que ela se canse e pare de me incomodar. O motivo de eu estar postando isso aqui é para pedir uma segunda opinião sobre qual seria o melhor caminho a seguir. Devo realmente deixar passar ou fazer algo a respeito? Qualquer orientação significaria muito para mim. Obrigado por interagirem com meu post. Não imaginei que tantos de vocês apareceriam para compartilhar tanta sabedoria valiosa, e sou imensamente grato a cada um. Tentei responder a todos os comentários e mensagens privadas. Se perdi algum, peço desculpas. Seguindo a sugestão da maioria, permaneci imune às provocações dela. Não reagi, não respondi, apenas ignorei. Continuei bloqueando em todos os lugares onde ela tentava contato. Depois de 1 mês fazendo isso, achei que ela tinha desistido. Após ser bloqueada em tudo, pensei que tinha entendido que eu não estava interessado. Como eu estava errado. Este fim de semana, eu estava tendo um encontro na minha casa. Ok, eu não falei sobre meu novo relacionamento no último post. Achei que não era uma informação necessária naquela época. Não é que eu esteja apaixonado ou que vá me casar com ela agora. Apenas que ela tem sido uma boa amiga minha há muitos anos e foi um apoio importante para mim durante o divórcio. Vamos chamá-la de Sara. Quando digo que ela era minha amiga, não quero dizer que costumávamos sair juntos ou conversar com frequência. Nós nos conhecíamos por amigos em comum, nos encontramos em algumas festas, estávamos conectados nas redes sociais. Só isso. Quando a notícia do meu divórcio saiu, ela me mandou mensagem para saber como eu estava, e com o tempo começamos a conversar mais. Ainda não éramos comprometidos de forma alguma, mas saíamos às vezes. Ou você pode dizer que temos um relacionamento casual. Então, nesta sexta-feira, eu a convidei para minha casa. Estávamos nos divertindo quando alguém bateu na porta. Estava bem tarde para ser um entregador. Olhei pelo olho mágico e vi que era minha ex-esposa batendo com força na porta. Tentei ignorar e pedi para Sara ficar quieta. Não que eu tivesse medo dela, mas eu não queria um drama desnecessário. Mas Emily não estava com disposição para ir embora. Ela parecia furiosa e, depois de algumas batidas, começou a gritar: "Eu sei que a Sara está aí. Ela não pode fugir de mim agora." Só Deus sabe como ela descobriu que a Sara estava ali.
Talvez estivesse nos observando de longe. Eu não sei. Só de imaginar isso, já me deu arrepios. Percebi que não adiantava mais evitar. Eu não estava fazendo nada de errado. Perguntei a Sarah se ela se sentia confortável com a situação que estava se intensificando. Ela estava assustada, mas me apoiou. Abri a porta, e Emily foi direto para cima da Sarah. Quando tentei intervir, ela veio para cima de mim. Como você conseguiu seguir em frente tão fácil? Como você deixou outra pessoa entrar na sua vida? Você vai casar com ela? Eu disse que não era da conta dela. Nós estávamos divorciados, e eu podia fazer o que quisesse. Ela chamou a Sarah de manipuladora e destruidora de lares. Disse que ela traiu a amizade delas e violou o código das irmãs ao namorar o ex-marido de uma amiga. Que bruxa! Ela tinha me deixado um ano antes sem pensar duas vezes, e agora gritava sobre traição como se fosse a vítima. Ameacei chamar a polícia se ela não fosse embora e pedir uma ordem de restrição com base naquele incidente. Ela achou que eu estava blefando. Segurou meus braços e disse que eu me arrependeria de namorar a Sarah. Chamou ela de todos os nomes possíveis. Disse que deveríamos voltar e que ninguém no mundo poderia me amar como ela me amava e que eu nunca seria feliz sem ela. Me livrei dos braços dela e a escoltei para fora. Ela não queria ir embora até eu ligar para a polícia e a Sarah ameaçar postar tudo no Instagram. Ela estava gravando tudo enquanto isso. Foi um pesadelo, eu te digo. Ela saiu contando para todo mundo que a Sarah tinha se infiltrado na minha vida. Disse que ela usou o nosso divórcio a seu favor para me namorar, como se eu fosse algum prêmio de ouro. Se ela pensa tão bem assim de mim, não deveria ter pedido para abrir nosso casamento. Ela queria uma vida emocionante. Ela conseguiu uma. Agora ela não tem nenhum direito sobre o que eu faço com a minha vida. Agora eu percebo que ela não veio para se reconciliar, mas para dominar a narrativa e nos humilhar. Sarah e eu não a traímos. Só começamos a conversar depois que meu divórcio foi finalizado. Se ela acha que isso é traição, que seja. Não vou desperdiçar meu fôlego com o que ela pensa. Eu fui extremamente ingênuo ao achar que minha ex-esposa iria recuar depois que eu a expulsei naquela noite. Sim, já esperávamos que ela tentaria controlar a narrativa, pintar a Sarah de forma negativa, mas não nos importamos. Amigos que me conhecem sabem a verdade, e as pessoas que dão atenção a ela também sabem a verdade, mas querem um pouco de fofoca. Enfim, um mês depois daquele confronto, Emily foi até a casa da Sarah, e dessa vez com um humor completamente diferente. Ela se fez de miserável e vítima. Quase implorou para Sarah parar de se envolver comigo, pediu para ela sair do caminho para que pudesse ter uma chance comigo. Disse, fomos casados por tantos anos. Eu mereço uma chance. Pelo menos me deixe tentar. Enquanto você estiver lá apoiando ele, ele não vai cair nos meus braços. Aparentemente, ela implorou de mulher para mulher, pedindo para Sarah se afastar. Sarah disse que quase foi manipulada por ela, que se sentiu como a terceira roda e como se fosse a razão pela qual eu não estava dando uma segunda chance ao meu casamento. Ela quase decidiu parar de me ver. Felizmente, antes disso, conversou com amigas, e uma delas revelou toda a verdade sobre a Emily. Emily queria voltar para mim não porque sentia culpa ou queria redenção. Não. Ela voltou porque foi traída pelos amantes. Ela dormiu com alguns caras depois do divórcio, e ambos se mostraram babacas. Eles se divertiram com ela por alguns meses, e quando se cansaram, deram ghosting nela antes de apresentá-la aos amigos, que fizeram exatamente a mesma coisa. Eles não se importavam com os sentimentos dela ou com as necessidades dela. Só se importavam com o que queriam dela. E pelo que ouvi da amiga da Sarah, foi algo pesado. Talvez tenha sido aí que ela percebeu que trocou o casamento por esse tipo de lixo. Isso partiu meu coração, saber que ela escolheu um caminho tão sombrio para si mesma. Mas o que eu poderia fazer sobre isso? Eu não posso ser uma clínica de reabilitação para ela. Certo? A parte mais impressionante é que, apesar de tudo isso, ela ainda tem a crueldade de manipular e virar a narrativa contra nós. Em vez de focar na própria vida e reconstruí-la, ela fica me perseguindo e a Sarah. Quando a Sarah me contou tudo isso, fiquei bastante chateado por ela querer decidir por mim. Disse claramente que a Emily é meu passado e que, sob nenhuma circunstância, eu iria aceitá-la de volta. Eu sinto pena dela, mas isso é tudo o que sinto. Nada além disso. Não posso esquecer os dias e noites em que ela me traumatizou durante o casamento. Não posso esquecer a humilhação e a frieza. Ela está recebendo exatamente o que merece, e eu não tenho nenhum plano de tornar isso melhor para ela. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.